A proposta da semana é revisar com vocês todas as principais valvulopatias, começando então pela estenose mitral. Vamos falar o que ela significa, um pouco da fisiopatologia, quais são os sinais e sintomas, um pouco de classificação e o manejo do intraoperatório para o anestesista. Se você ainda não segue o canal, clica e se inscreve, nos ajuda muito a continuar divulgando conteúdo para vocês. Vamos falar então um pouco sobre a válvula mitral. Quando a gente fala de estenose mitral, a gente está falando de uma patologia onde temos um estreitamento da válvula mitral que se localiza entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O seu valor normal é de 4 a 5 centímetros quadrados. Quando esse estreitamento ele passa a ser menor do que 2,5 centímetros quadrados, começa a ocorrer a formação de um gradiente pressórico, numa tentativa do coração de manter aquele mesmo fluxo sanguíneo. É a partir daí, da formação desse gradiente de pressão, que o paciente ele começa a desenvolver sintomas. Os sintomas eles não costumam ocorrer em repouso, a não ser que essa estenose se torne menor do que 1,5 centímetros quadrados. A causa mais prevalente de estenose mitral é a febre reumática, principalmente nos países em desenvolvimento. Existe uma classificação que eu vou colocar aqui para vocês, que classifica a estenose mitral em leve, moderada e grave. A estenose mitral leve seria aquela entre 1,5 e 2,5 centímetros quadrados. A moderada seria entre 1,1 e 1,5 centímetros quadrados. E a grave, aquela menor do que 1. Quanto mais grave for a estenose mitral, maior será aquele gradiente pressórico, desde que o fluxo através da válvula seja mantido constante. Os casos sintomáticos ocorrem a partir do momento que o gradiente pressórico começa a levar alguma repercussão hemodinâmica. Então, o paciente vai começar a evoluir com uma síndrome congestiva, que tem como característica tanto ortopneia quanto dispneia os esforços, e é importante que vocês entendam por que isso está ocorrendo. Eu vou tentar falar aqui um pouco de sinais e sintomas misturado com fisiopatologia. Então, se você tem um estreitamento da válvula mitral, o sangue ele vai acabar coletando numa maior quantidade ali no átrio esquerdo e ele vai refluir retrogradamente pelas veias pulmonares até o leito pulmonar. E isso que vai dar essa síndrome congestiva e esses sinais e sintomas. Além disso, inicialmente, esse átrio esquerdo ele tende a se tornar maior para conseguir represar essa quantidade de sangue. E isso predispõe a mais arritmias como FA. Então, a gente falou que o átrio esquerdo ele vai aumentar de tamanho. Além disso, a gente vai acabar tendo também um aumento da pressão da artéria pulmonar, por conta desse refluxo de sangue que ocorre lá pelas veias pulmonares. Nos quadros mais avançados, esse aumento crônico da pressão veno-capilar pulmonar leva a um quadro de hipertensão pulmonar, que se não tratado, levará a uma falência do VD, e aí o paciente evolui com insuficiência cardíaca direita e também com uma síndrome do baixo débito. Síndrome do baixo débito. E como eu falei anteriormente para vocês, também um quadro de hipertensão pulmonar. Então, são essas três principais síndromes que podem ocorrer num paciente com estenose mitral. Vamos listar aqui embaixo alguns fatores agravantes. Os fatores agravantes no quadro clínico de um paciente com estenose mitral são anemia, gravidez, febre, atividade física e fibrilação atrial, dentre outras coisas. Percebam que todos esses exemplos, todos esses fatores, eles levam ao aumento da frequência cardíaca e isso piora, porque reduz o tempo diastólico daquele coração, dificultando mais ainda o esvaziamento atrial, devido à presença da estenose. Os gradientes pressóricos são, de certa forma, dependentes de fluxo, nos casos da estenose mitral. E não sei se vocês lembram de uma equação de
Bernoulli, modificada. Ela fala que pressão é igual a 4 vezes a velocidade ao quadrado. Se eu aumento a velocidade desse fluxo transvalvar pelo aumento da frequência cardíaca, isso vai gerar um impacto grande na pressão daquele átrio esquerdo, levando à descompensação clínica do meu paciente. Por fim, vamos focar agora no manejo anestésico. A coisa mais importante do manejo anestésico, então, é evitar taquicardia, como a gente acabou de explicar o porquê. Além disso, devemos nos preocupar com o monitoramento da pré-carga, porque esses pacientes eles são mais sensíveis ao controle da pré-carga. Temos que nos preocupar com quadros de hipertensão pulmonar existente, além também de analisar a função contrátil do VD e do VE que podem estar diminuídos. A maioria dos pacientes com doença cardíaca valvar tem uma maior dependência dessa pré-carga ventricular, portanto a redução da pré-carga, seja por perda de sangue, seja por efeitos venodilatadores da anestesia, pode afetar significativamente o volume sistólico, o débito cardíaco e a perfusão tissular. Em geral, tanto a contratilidade quanto a resistência vascular sistêmicas, elas são preservadas na estenose mitral. Então, nesses pacientes, você sempre tem que fazer uma monitorização hemodinâmica completa, idealmente com ecocardiografia intraoperatória. Em alguns casos, pode ser necessário um suporte inotrópico a pacientes com disfunção ou uma insuficiência da artéria pulmonar. Lembrem da adrenalina e o milrinone. São ótimas opções. O tratamento da disfunção do VD, ele inclui otimizar o equilíbrio ácido-base, usar a hipocapnia, hiperóxia e possivelmente vasodilatadores para reduzir qualquer resistência vascular pulmonar. Era isso, galera. Espero que tenham gostado. Obrigada!